Pessoal, eu vou falar hoje sobre você ser um criador de soluções. Eu estava meditando como Deus ensinou Moisés a criar condições, a achar soluções. Quando Moisés ele teve alguns desafios, Deus esteve presente e deu a ele uma capacidade sobrenatural. Todo mundo se admirava. Quem é esse Moisés? Como é que ele pode afrontar o faraó? Mas Deus estava ensinando Moisés a criar soluções. E Deus vai te ensinar a criar soluções. Por quê? Nós fomos ensinados, lamentavelmente, que as nossas soluções, elas precisam vir de alguém ou daquilo que nós dependemos. A Bíblia fala que Deus manda nós fazermos a nossa parte. E como eu sempre falo, Deus é sábio e Ele nos coloca no processo. Só que Ele não faz aquilo que nós devemos fazer. E tem muita gente que está aí parado, né? Tem muita gente que fica parado esperando Deus fazer aquilo que Ele deveria fazer. Talvez por ensinamentos errados, por teologias deficientes, por aquilo que muitas vezes nós somos induzidos a crer. Mas na verdade, nós precisamos realmente de entender isso. Bom dia, JC Personal. Bom dia a todo o pessoal. Alegria estar com vocês aqui. Ora, a sabedoria de Deus é tão grande que Ele nos capacita, que Ele nos dá inteligência e que Ele faz com que nós realmente possamos ter soluções. Quando Moisés sai do Egito, ele se depara com um caso insolúvel. Era o Mar Vermelho diante deles. Agora, Moisés, ele vai até Deus, mas de uma maneira que era, interrogando Deus, confrontando Deus. Senhor, nós saímos do Egito, será que era para morrer no deserto? Mas espera aí, Deus tinha dado uma palavra que vocês estavam todos no deserto e que vocês iriam sair desse Egito para a terra prometida. Então, ora, Deus queria ensinar Moisés a criar soluções. Quando Moisés fala, Senhor, Deus fala, espera aí Moisés, o que você tem na tua mão? Moisés falou, um cajado. Então essa é a solução. Você vai agora fazer a tua parte. Você vai tocar no Mar Vermelho e ele vai se abrir. Então a solução é a atuação. Você precisa atuar na direção da solução. Agora, o que normalmente acontece e que nós nunca vamos achar soluções é quando nós temos um comportamento retraído. Eu me retraio, eu me limito, eu fico muitas vezes paralisado. E esse comportamento retraído, introspectivo, paralisado, nunca vai me levar a achar soluções. Pelo contrário, eu vou achar que eu sou coitado, eu vou achar que eu sou injustiçado, eu vou achar tudo, menos a solução. E muita gente acaba realmente ficando nessa posição, se retraindo diante das adversidades. Agora, Isaías 3,10 fala, diga ao justo que tudo lhe irá bem, e ele se alimentará do fruto das suas ações. Ora, então significa o quê? Que em todos os processos
é fundamental eu interagir. Através do quê? De um posicionamento. Através da fé e da ação. Porque senão, nunca eu vou encontrar soluções. Eu estou sempre vivendo aquilo que os outros proporcionam para mim. Mas a sabedoria de Deus é te dar realização naquilo que você pode realmente encontrar de soluções. Muitas pessoas, diante das adversidades, na hora do desespero, na hora da pressão, faz loucura. A pessoa fica completamente dominada por um espírito de confusão, fica completamente dominada por um desequilíbrio. E claro, ausência de direção e ausência do Espírito Santo. Por quê? Foi colocado sob pressão, entrou em desespero. Entrou em desespero, fez bobagem. Exatamente o ciclo que faz com que você fique no deserto. Porque vamos imaginar que aquela caminhada demorasse 6 meses. Eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Começaram a rodar em ciclos. Porque foram pressionados pela fome. Foram pressionados pelo medo. Não suportou aquela pressão. E não teve autoridade no espírito para poder vencer aquela barreira que era colocada diante deles. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não aceite que as pressões te encostem no muro. Não se desespere, porque Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu preciso realmente de ter a paz no interior, eu preciso de ter tranquilidade e eu preciso de sair daquela pressão para que os meus raciocínios sejam realmente claros e os meus raciocínios sejam do Espírito Santo, não de uma loucura, porque tem muita gente cometendo loucura familiar, loucura profissional, porque realmente você é levado a esse desespero, a esse espírito de engano. Não fique desesperado em meio às pressões. Sempre Deus tem um caminho para você. Sempre Deus vai interagir com você dentro desse processo. E sempre Deus vai estar presente na tua vida. Porque Jesus foi pressionado até por Pedro. Mas Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque eu não vou deixar você me colocar sob pressão. Porque sob pressão eu vou errar. Sob pressão eu vou me desequilibrar. E claro que Gálatas 5:22 fala que uma das características do Espírito de Deus em nós é o quê? Domínio próprio. Então você precisa de ter domínio das situações, porque exatamente é o que Satanás quer, te desequilibrar para que você perca então o domínio, se desespere e faça bobagem. 99% das pessoas que cometem atos de loucura se arrependem, porque fizeram sob pressão. Inclusive no direito brasileiro existe essa figura, não é? Que é de emoção, de alta pressão, que a pessoa muitas vezes faz aquilo que não gostaria de fazer e acaba realmente perdendo esse domínio próprio. Não se desequilibre, não perca o domínio, seja qual for a situação, ok? E claro, guarde-se para que você não tenha descontrole emocional. Nós somos muitas vezes comprometidos porque perdemos o controle. E é muito incrível, né? Vocês observem
que tudo que a gente que nos cerca está envolvido pela emoção. E às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, não é? A gente às vezes tem pessoas que entram aqui na live, lamentavelmente agora a gente vê as pessoas acharem o caminho mais fácil de pedir do que resolver, do que achar uma solução. E pedir nunca é a solução, porque Deus não nos fez pedintes. Sempre existe um caminho, uma alternativa. Ontem mesmo eu vi um exemplo fantástico, que aí sim realmente nós temos que validar. Eu vi uma pessoa numa cadeira de rodas que ela não conseguia falar e ela estava com um tablet, e ela ali no meio da multidão, ela estava oferecendo um chocolate, estava trabalhando, uma pessoa que não tinha condições aos olhos humanos, mas estava ali achando uma solução para a sua vida. E aquilo me tocou demais, porque nós às vezes estamos completamente descontrolados emocionalmente. E vocês já perceberam? Porque o meu filho, porque a minha mãe, porque... É exatamente para que nós nos descontrolemos emocionalmente. Nós precisamos ter domínio das nossas emoções. Nós precisamos ter realmente essa ação do Espírito de Deus em nós, porque quando a gente vê Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é longevidade, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é o quê? É nos dar exatamente essa condição, porque o nosso emocional, ele nos cega, e o nosso emocional nos engana, porque Jeremias fala o quê? Que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, certo? E aí, é esse exemplo mesmo, não é? Que aqui, a Luz Alerno 12 aqui está falando, da prima dela, que se descontrolou, porque está com metástase, e tentou suicídio. Ora, é claro que é uma situação desesperadora, sim. É claro que é uma situação difícil, sim. Mas não é esse o caminho, porque são decisões que são manipuladas espiritualmente e que é exatamente fruto desse descontrole emocional. E até mesmo tem muita gente que precisa da ajuda de um profissional, precisa de um psicólogo. Agora, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Então, você, por exemplo, que é um vendedor, você fica 28 dias sem vender, faltam 2 dias para o mês. Se você não tiver realmente domínio sobre essa situação, você vai se desesperar e você vai passar o mês em branco. Agora, se você tem domínio sobre a situação, no último dia, na última hora, pode acontecer a venda que você não vendeu o mês inteiro, entendeu? Por quê? Eu estava pensando nesse processo e eu poderia dar para vocês aqui vários e vários exemplos de pessoas que Deus os fez encontrar a solução. E uma dessas pessoas foi Naamã, que ele foi até Eliseu, e Eliseu falou para ele: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E é muito interessante, porque ele só foi curado na 7ª vez. Ele poderia ter se revoltado, ele poderia ter parado pela metade, ele poderia ter desistido e ele poderia ficar emocionalmente descontrolado. Mas ele foi até a 7ª vez. E a 7ª vez, quando ele saiu da água, a pele dele era como de uma criança. Então está aí o processo onde nós precisamos de ter controle. Nós não podemos perder o caminho. Nós não vamos de maneira nenhuma ser enganados por nós mesmos. Nós não vamos de maneira nenhuma perder o controle. Nós vamos até o final, certo? Porque realmente essa é a nossa posição. Então, como é que eu faço para poder realmente ser um gerador? Como que eu faço para ser um criador de soluções?
certo? Primeiro, escreva aí, a solução está na paz, certo? Olha só, a solução está na paz. Por quê? Colossenses capítulo 2, a paz de Cristo é o árbitro nos vossos corações. No Evangelho de João, Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Certo? Ora, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, o que o diabo quer é roubar a tua paz. Ah, você está sem grana? O diabo te deixa louco, desequilibrado. Você não acha a solução. Ah, você está com as coisas retidas. Você vai sendo roubado e se instala uma guerra. Mas Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Porque na paz eu vou me aquietar e vou saber que Deus é Deus. Na paz eu vou tomar as decisões certas. Na paz eu vou viver o Salmo 41. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Amém? Já, Gislaine, eu vou orar por você pela cura dessa diabetes, tá? Então, olha, paz é um sinal de Deus. Às vezes as pessoas ficam, não é? Atrás de profeta, aquilo ou tal, para ouvir uma palavra. Quero te dizer uma coisa: Deus fala através da paz. Ele põe paz no teu coração, e com paz você foge da pressão, com paz você não é enganado, com paz você toma as decisões certas, e com paz você vai achar uma solução, porque não há situação que não tenha solução. O pessoal antigamente falava assim: só não tem remédio para a morte. Está errado, não é? Até para a morte tem. Para a morte tem o poder da ressurreição que há em Cristo. Então, em nome de Jesus, entrega, Salmo 34, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? As pessoas que adquirem esse grau de maturidade vai exatamente viver essa vitória. Então, tenha paz em nome de Jesus. Chame a paz, se isole num canto e busque paz. Não entre nesse burburinho, nem nessa loucura. Ele virá, te socorrerá e te mostrará um caminho em meio à tempestade. Amém? Porque é a música que eu escrevi. Se o mar agitado estiver, na tua direção o Salvador virá. Há uma solução para você, em nome de Jesus. E a solução está na paz. A outra coisa muito forte, tá? A solução está em você. Está em você. Olha, isso aqui é muito sério. Porque Deus falou para Moisés: Moisés, você quer atravessar esse mar aí? A solução está em você. O que você tem na tua mão? E é exatamente o que o Espírito Santo está perguntando para você. O que você tem na tua mão? Ah, a viúva lá de Sarepta, eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de óleo. Mas a solução está dentro da tua casa. A solução está em você. Daquilo que você tem, Deus vai fazer um milagre. Daquilo que você tem, Deus vai fazer coisa grande. Mulher, vai lá e prepara, faz um bolo e traz aqui para mim. A solução está exatamente em você. Aí, você pede vasilhas emprestadas. Você vai agir nesse processo. A solução
está em você. Deus, ele vai fazer a parte dele, mas Deus vai te colocar nesse processo. Vai lá, pede vasilhas emprestadas, porque da farinha e da panela, a farinha não vai faltar, e da botija, o azeite não vai acabar, até que venha chuva. Amém? Você vai multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. Deus vai te dar graça. Deus está te abençoando. Você vai realmente achar soluções. E, consequentemente, isso vai ser para você experiência pessoal. Isso vai ser para você reconhecimento profissional. Isso vai ser para você realização. Amém? Então, está nas tuas mãos, está em você. Você tem um pouquinho de azeite? Pede vasilhas emprestadas. Você tem um cajado na tua mão? Toca na água. Vai, porque o Senhor é contigo. Amém? Então hoje, você precisa de mudar esse cenário. Mudar esse cenário através da força, do poder e da unção que há em você. Eu já me deparei com várias situações, e eu posso dar um exemplo aqui. Quando eu saí da Xerox e fui para a Itautec, e nós tínhamos um grande desafio, que era uma joint venture da Itautec com a Canon. E era necessário fazer um mega planejamento de marketing. E eu fiquei patinando, porque na minha cabeça eu pensava uma coisa, pensava outra, rascunhava, não dava certo. Aí, meu Deus do céu, acho que eu não sou capaz de fazer isso. É muito grande. Mas espera aí, a solução está em você. A unção está sobre a tua vida. Você pode. Então, faz o seguinte: fecha a porta. Busca uma solução. Eu fechei a porta, orei e falei, eu não aceito isso, eu vou fazer. E mandei bala. Fiquei trabalhando 6 horas direto. Aí fiz um super planejamento. Quando eu levei para a superintendência, eles ficaram boquiabertos. O cara perguntou para mim, você já viu o planejamento dos japoneses? Eu falei, eu não. O teu está na mesma linha, só que melhor e adequado ao Brasil. Quem foi? Fui eu, através do Espírito Santo na minha vida. Então, você vai ver o agir de Deus na tua vida poderosamente. Amém? Levanta a tua mão aí e fala, a solução está em mim. Deus não te fez pedinte. Deus não te fez limitado. Deus não te fez introspectivo. Deus não te fez uma pessoa retraída. Deus te capacitou, tá? Então pega esse cajado aí e toca na água. Então pega esse pouquinho de azeite, tá? Hoje, porque é feriado, não sei o que, vai para cima em nome de Jesus. A solução está em você. Amém? E o Espírito Santo tem um caminho para você. Não fique aí, porque não sei o que. Deus vai falar com você de várias maneiras. Deus está falando com você através da minha palavra. Deus fala com você através da Bíblia. Deus fala através da pregação. Deus fala aos nossos corações. Agora Romanos 8 fala que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então a solução, o Espírito Santo vai colocar na tua vida. Porque Deus vai abrir um caminho onde não existe caminho. Deus vai te dar a bênção de Isaías 35. Você vai ver jorrar fontes de águas no deserto. Você vai ver o deserto transformar-se em um campo verde. Você vai ver Deus abrindo caminho aonde não existe caminho. E você vai ver Deus agindo ilimitadamente.
Por quê? Aquilo que Jesus disse, tá? Vá. E Deus disse, vá nesta força. Falou para Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Amém? E claro, que através do Espírito Santo, nós vamos realmente fazer o quê? Achar a solução, achar o caminho. Aonde há roubo na tua vida, Deus vai te mostrar. Aonde há injustiça na tua vida, Deus vai fazer com que essa injustiça seja quebrada. Aonde o inimigo fez com que você se desequilibrasse, você vai assumir controle da situação. E você vai ver Deus colocando soluções na tua vida. Em nome de Jesus. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai ficar preso a esse deserto. Você não vai ficar paralisado. Tá? Hoje é dia do Espírito Santo mover as tuas águas interiores. E hoje é dia de você se levantar. Põe a tua mão. Põe a tua mão, porque onde você põe a mão, o cenário muda. Encara o gigante, porque a solução para derrubá-lo está nas tuas mãos. Pega 5 pedras, certo? E vá lá com tudo, porque Deus te fez exatamente um criador de soluções. Então, repita e declare: eu sou um criador de soluções. Deus te dê graça, te dê paz. Para com essa loucura. Muda esse comportamento. Seja uma pessoa mais tranquila. Seja bom para ouvir e tardio para falar. E, em nome de Jesus, a solução está nas tuas mãos. E você vai criar soluções. Deus vai abrir um caminho aonde não existe caminho. Amém? Receba no teu espírito e vá nessa força. Porque aqui ninguém é pedinte. Aqui ninguém vai morrer no deserto. E aqui ninguém tem saudade do Egito. Os nossos pães e os peixes vão ser multiplicados. Os discípulos estavam ali, eles não tinham soluções naquele momento. Jesus falou: e aí, alimenta o povo? Não temos comida. E aí, alimenta o povo? Nós não temos dinheiro. Alimenta o povo. Se tivesse dinheiro, não daria. Mas a solução está na mão daquele menino. Traga os pães e os peixes, que vai haver multiplicação em nome de Jesus. Amém? Há uma solução. Mude esses resultados. Mude esse ambiente. Em nome de Jesus. Eu vi uma pessoa que escreveu aqui que com 45 anos fazer faculdade. Vai mesmo. Vai em nome de Jesus. Tá? Você tem várias soluções. Eu sempre pesquiso muitas coisas, né? E fico olhando, trabalhando, porque eu gosto muito de informações. E é impressionante como você vai realmente abrindo o teu entendimento e você vai recebendo do Espírito Santo raciocínios. E esses raciocínios vão te levar ao entendimento maior e superior. Amém? Deus te abençoe. O Senhor te dê graça, poder e unção. E você seja bendito em todos os teus caminhos. Amém?